Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, demais presentes, a nossa sociedade também. Agradeço aqui o convite dessa casa e digo com sinceridade para todos vocês que essa iniciativa de trazer o executivo para o legislativo, né, nessas sessões, ela deve virar uma rotina, porque é importante para essa aproximação entre executivo e legislativo. Essa aproximação entre os poderes, normalmente ela não se declara, né? Ela tem que ser praticada realmente. Eu acredito que a gente tem praticado aí nos bastidores de uma forma positiva e a gente tem que continuar assim. E essa explanação aqui, eu acho que ela sempre é benéfica. Então, como eu tenho aí os 15 minutos, eu vou ser direto ao ponto, porque senão a gente acaba passando aí do tempo. Então, a Secretaria da Coordenação e Planejamento, ela é, por natureza, a Secretaria do Trabalho Invisível. E eu falo isso porque quando uma rua não alaga, ninguém enxerga quem faz os projetos por trás disso, né? Ninguém pergunta quem desenhou uma drenagem ou quem desenhou algo que acaba trabalhando a favor de não acontecer os problemas. Quando um convênio sai também, ninguém coloca o nome numa placa na construção. E ninguém vê quem passou muitas vezes meses trabalhando para conquistar um objetivo, indo muitas vezes e vindo de Porto Alegre sem parar, escrevendo e reescrevendo projetos para que dê certo, né? E, na minha opinião, isso está certo. Eu acredito que tem que continuar realmente assim, a gente não precisa aparecer para isso. Eu acredito que a gente tem que fazer o trabalho em prol da comunidade, sem uma necessidade clara de ficar a todo momento aparecendo. Mas como hoje é um convite da casa que a gente esteja aqui, nós vamos abrir um pouquinho dos bastidores de como funciona isso, até para que a comunidade também saiba um pouco sobre isso. E vale ressaltar, primeiramente, que esse bastidor ele tem nome. Então, antes de falar de inúmeros projetos, eu quero deixar muito claro aqui que nada do que eu vou apresentar aqui para vocês é obra de um secretário, de uma pessoa só. Isso é impossível acontecer. Tem todo um time por trás disso, né? E esse time ele tem nome. Então, está aqui hoje também presente está a Letícia, está o Vini, o Vinícius, tá? A Ana, que estava trabalhando conosco até então, o Acácio, o Tarso, o Luiz Fernando, que estão da engenharia, eles não estão aqui, mas eles também fazem parte desse time, que são o time da engenharia. E cada resultado que a gente conquista, ele é obra desse nosso time. Ele não é a obra do secretário, ele é a obra do time que operaciona isso todos os dias. A gente trabalha em 4 frentes, né? A coordenação do planejamento, as peças orçamentárias, o planejamento urbano e a engenharia, a captação de recursos e o apoio às demais secretarias, né, e entidades da nossa comunidade. Tá? Sobre a questão do orçamento, eu ressaltei aqui, é muito importante a gente esclarecer os papéis, porque normalmente há confusão com isso, né, uma confusão comum. A nossa secretaria ela coordena a montagem de PPA, de LDO, de LOA, organiza o processo, ela dá método, consolida essa peça, mas a gestão financeira, né, quem faz a gestão financeira, a execução do orçamento, sempre é a Secretaria da Fazenda. E cada secretário ele participa ativamente, sempre desenhando o seu próprio orçamento, porque ninguém conhece melhor de cada secretaria que o próprio secretário. Ninguém conhece melhor da educação que a secretária da educação, ninguém conhece melhor da saúde que a própria secretária da saúde. Então, isso é muito importante. Então, nosso papel é fazer essas peças se conversarem para que a gente entre na realidade do nosso município. Tá? Eu gostaria de começar pelo número que resume o nosso último ano quando a gente pensa em captação. Então, a gente teve R$ 8.340.000 em novos convênios captados, e é importante a gente frisar isso, além do que a gente já vinha trabalhando da administração anterior, que a gente veio dando continuidade, depois eu falo um pouquinho sobre isso, mas o maior deles, 4,5 milhões para a primeira etapa agora de Espumoso Mormaço, da estrada, né? Então é um projeto de uma dimensão grande, ele não se conquista sozinho, não é um trabalho único, ele exigiu muito, o trabalho de muitas mãos dentro da nossa secretaria, de fora também, uma estratégia interna bem alinhada e articulações externas também muito bem alinhadas. Alguns de vocês aqui presentes estavam em alguns momentos que a gente conversava sobre isso, mas eu preciso registrar a participação do vereador Leonardo Comin aí, nos auxiliando nas articulações externas,
onde realmente a gente conseguiu as reuniões que a gente precisava para conquistar isso. O segundo é uma novidade, né, recente, e vale a pena a gente voltar uns meses atrás, Denner, porque tu estava comigo e gostaria de te agradecer, porque volta e meia tu está no gabinete, não só no gabinete, mas também a gente se encontra fora do gabinete para ir visitar as obras, visitar locais que têm necessidade da nossa comunidade, e vale ressaltar para a nossa comunidade que é muito importante a gente entender a necessidade real do cidadão, e eu venho frisando isso sempre, e o Denner volta e meia acompanha a gente numa visita aí, às comunidades, aos bairros. E numa dessas visitas, em dezembro do ano passado, a gente teve no bairro Martini, onde a gente conversava sobre os problemas de drenagem, né, de alagamento que esse bairro tem. E naquele momento, se tu bem lembra, eu conversei com a população e falei assim, a gente está trabalhando forte para a gente tentar conquistar um recurso. Porque não é certo que a gente se conquista um recurso quando a gente começa um projeto, né? Então, a gente estava trabalhando firmemente no projeto da drenagem, trabalhou nisso, conseguimos ser aprovado tecnicamente no projeto, levamos a notícia da aprovação técnica naquele momento para eles, que a gente estava se encaminhando para isso. O nosso time interno de projetos não mediu esforços, nosso time de engenharia não mediu esforços para fazer isso. É algo que, sinceramente, a gente teve que ir muitas vezes a Porto Alegre, na Sedur, para tentar entender qual era a melhor maneira ali de adequar tecnicamente esses projetos. E hoje eu presto contas daquela conversa, tá, Denner, com a população. A gente, em primeira mão, eu falo para vocês, o convênio com o governo do Estado está assinado. Tá? Então, a gente conquistou esse convênio junto ao governo do Estado na última semana. De acordo, agora está assinado, de acordo com o governo, né, o recurso previsto após o período eleitoral, né, conforme determina a legislação. Então, a gente venceu mais uma etapa para que a gente possa conseguir, eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente no nosso município, e isso é de extrema importância, principalmente do pessoal do bairro. Então fica já esse recado para vocês, essa prestação de contas, e nós continuamos no processo, né? Vamos aguardar esse recurso vir para continuarmos o processo, em breve a gente poder estar entregando algo para vocês. O terceiro, que a gente nunca falou dele, mas ele é importante, a gente teve chuvas nos últimos tempos, são 750 mil reais no desassoreamento do Arroio Tigreiro. E daí eu tenho que ressaltar o teu nome, Eduardo, porque tu trouxe essa demanda junto com a solução ali também do desassorear. Eu não lembro o mês do último ano que foi isso, mas acredito que foi agosto, setembro. E a gente iniciou os projetos, os trabalhos também, para que a gente conseguisse ser aprovado. Conseguimos ser aprovado depois de muito trabalho nos projetos ali, adequações, e fizemos esse desassoreamento que se mostrou muito benéfico nessas últimas semanas que a gente teve muita chuva, né? Evidência disso o não acontecimento de problemas que normalmente aconteciam nas margens do Arroio Tigreiro. Então, isso é muito importante. A gente ninguém vê, né, um rio desassoreado, mas todo mundo sente uma casa que nunca alaga, né, que não está alagando dessa vez. Completam ainda a lista aqui, a Rede Bem Cuidar, né, que veio 350 mil, o Projeto Sem Barreiras, de 150 mil também, que tu teve uma participação, Dudu, com isso, né, que veio a espinha aí. O RS Qualificar com mais 90 mil, e além disso a Secretaria ela responde pelo cadastro, acompanhamento de todas as emendas que chegam no município, emendas que vocês, vereadores, trazem para nós, conquistam também, trabalham com isso, né, e nos trazem, e é da nossa função cadastrar isso para que seja executado da maneira que é alinhada. Para dar continuidade nos projetos, né, também da gestão anterior, que já vinha sendo feito. A gente tem outros convênios que tinham sido assinados. Eu trago aqui a questão da Casa é Sua, que já foi discutida, acredito, pelo pessoal da assistência, mas que a gente trabalhou nessa continuidade do trabalho e que a gente conseguiu conquistar. E é importante a gente frisar que é igual um time de futebol, né? A gente tem que ir dando continuidade para que a gente conclua, e quem se beneficie seja sempre o cidadão. Então, isso foi feito, está sendo executado. E, em primeira mão também, outro ponto
são as 42 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida para os atingidos pelas enchentes, tá? Que já está indo para licitação, né? Está indo para o processo de licitação também. Fiquei de dar esse retorno para as pessoas que estiveram lá na minha sala conversando comigo há uns 6 ou 7 meses atrás sobre como andava o processo, e a gente explicou todo o processo para eles. Então, está aqui também o retorno, que agora está indo para a licitação, um outro processo. Quem tiver dúvida, pode estar nos fazendo uma visita, que a gente vai estar à disposição. Eu queria trazer aqui um exemplo de um projeto que percorreu o ciclo completo também da Secretaria. Desde a confecção de um projeto inicial para tentar aprovar o projeto, né, até a conclusão dele, que vai ser provavelmente nesse mês, né, está sendo esse mês, que é o novo palco no Parque Amir de Bertani. Esse projeto ele começou lá atrás, no ano passado, ainda em fevereiro, se eu não me engano, eu não era nem secretário, o Léo estava como secretário, o Leonardo estava como secretário, e a gente começou a fazer todo um projeto, um trabalho, para que a gente conseguisse conquistar esse recurso junto a uma emenda parlamentar que foi feita via edital, né, essa emenda parlamentar. Então, a gente criou um projeto, né, foi aprovado, brigou com outros projetos, conseguimos receber o recurso, a engenharia trabalhou para criar um projeto bem bacana ali para o palco. Está sendo executado e está ficando bem bonito lá, está ficando bem legal, e vai ser entregue essa obra, então, do começo ao fim. É algo muito recompensador a gente ver tomar forma isso. Eu tenho certeza que a comunidade vai aproveitar isso. A gente tem defendido a questão do tradicionalismo, tem defendido a questão do turismo tradicionalista, e eu tenho certeza que isso vem para somar, né? Isso nasceu de uma convicção forte que a gente tinha nessa direção. No planejamento urbano, né, a gente destaca o plano diretor que a gente está construindo de forma participativa com a nossa comunidade. A gente fez as nossas oficinas com a comunidade, agora a gente vem para um trabalho que é totalmente interno, né, onde a gente vai trabalhar bastante. A gente fez essa escolha de ouvir a sociedade nessas audiências, nas consultas, nessa conversa direta que quem realmente vive na cidade. E aqui eu queria frisar que ouvir dá trabalho, né, e nem sempre é o caminho mais curto ouvir. É muito mais fácil tomar decisão e ir para frente. Mas a importância de ouvir o cidadão é muito grande. A gente vai continuar fazendo isso. É importante a gente ouvir o cidadão, é importante a gente ouvir os vereadores, é importante ouvir os colegas, né, para que a gente possa atingir melhores resultados e fazer o melhor por cada um. A gente já mencionou aqui a questão também da Casa é Sua, mas eu volto a falar aqui também do apoio às entidades do município. Então, a gente trabalha em 2 camadas, né? A primeira, uma camada humana, mantendo o relacionamento próximo e genuíno com todas as nossas entidades, conversando pessoalmente com os presidentes, esclarecendo as dúvidas, auxiliando sempre no que for preciso, né? A segunda é institucional, e friso aqui que cada repasse, cada parceria segue rigorosamente os processos legais, chamamento, plano de trabalho, prestação de contas. Então, não é uma burocracia por burocracia, é o que blinda a entidade, blinda o município também. Então, transparência acaba protegendo todo mundo, né? E o que vem pela frente, né, a gente já está na elaboração da LDO e da LOA de 2027, que em breve chegam a essa casa. Então, o trabalho é conduzido em reuniões diretas com o prefeito, né? É dele que sai toda a diretriz, é dele a definição da prioridade para o município. E nosso papel é transformar essa diretriz em peça técnica bem construída, né, e que a construção siga conjunta também com o legislativo. Então, a gente sempre está aberto, né, à opinião dos vereadores, a gente sempre está de portas abertas lá para vocês. E eu encerro agradecendo aqui, dando agradecimento, né, a todos os senhores aqui presentes, né, porque vários senhores e senhoras já estiveram conosco na secretaria ao longo desse período. Isso faz a diferença no nosso trabalho e eu preciso assumir isso. Então, o presidente Denner, já falei ali sobre, às vezes, a gente discute soluções constantemente, dentro e fora do gabinete. A vereadora Daia esteve conosco em alguns momentos lá também, levando ali as suas propostas, né? E as portas sempre abertas. Volta e meia também manda umas mensagens para a gente quando precisa de algo, a gente está sempre à disposição. Vereador Tomás, vereadora Fábio, a vereadora Marina também sempre lá conosco no gabinete, Leonardo, Eduardo, e convido também o Leandro, o Paulo também para ir lá quando quiserem, as portas estão abertas sempre, vocês sabem disso. A gente sempre está à disposição para ouvir as ideias de vocês, ouvir as propostas, para que a gente possa seguir em frente. Deixo aqui os meus agradecimentos a toda a comunidade também, né?
Então, a gente vai sempre estar de portas abertas com vocês. Muito obrigado. Muito bem, Jorge. Então, seguindo o regimento interno desta casa, declaro aberta a inscrição para perguntas e o primeiro vereador inscrito deve ser o vereador Eduardo. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas, equipe da casa, ao pessoal da Secretaria do Planejamento, que acompanha o secretário Jorge aqui, a imprensa. E secretário, boa noite, obrigado pela presença. Primeiramente, gostaria de te parabenizar pela equipe, né? Não só pela tua pessoa, pela tua gestão, mas sim pela equipe, pelas pessoas engajadas, todas trabalhando em um movimento só. Isso é muito importante para o vereador também conseguir aproximar as secretarias que têm mais envolvimento junto do Poder Executivo, e assim as coisas acontecem. A minha pergunta é ligada às emendas parlamentares. Todo ano vamos a Brasília, vamos a Porto Alegre, e emenda parlamentar sempre é a nossa principal pauta, nossa principal bandeira, trazer recursos para o município. Tento sempre respeitar as que eu consigo, para que ela seja aplicada naquilo que, de fato, ela vem. Se é para uma entidade, tenho botado como preferência para que ela seja encaminhada direto para a entidade. Se ela é para a saúde, que ela venha para a saúde. Para não ter muito essa troca. Eu gostaria de saber se isso é importante e se é uma boa prática continuar fazendo isso. Muito obrigado. Grato, Eduardo. Obrigado pela pergunta, pelos agradecimentos. Realmente, né, a equipe, igual eu falei, é fundamental para isso e tem se capacitado para conseguir entregar mais e trabalhar sempre remando na mesma direção. Quanto à questão de emendas parlamentares, né, essa é a forma que hoje a gente consegue trazer o recurso para o município. Todo mundo sabe disso, que é a forma que o governo federal muitas vezes consegue repassar mais recursos para o município via emendas parlamentares. E elas são essenciais para que a gente possa fazer o a mais no município, né? E quando tu fala dessa questão da sua prática, eu acho que ela é fundamental, né? É importante que as entidades recebam, quando for receber uma emenda parlamentar, que elas recebam direto, porque elas não precisam desse pedágio via prefeitura, né? Aumentar essa burocracia para um recebimento, aumentar a prestação de contas, né? Então a gente fica com uma prestação de contas duplas, porque como vocês bem sabem, devem saber, hoje a gente tem que prestar conta de todas as emendas parlamentares que a gente recebe. E quando a gente pega uma emenda e faz um repasse, a gente tem uma prestação dupla, né? Uma prestação da entidade conosco e depois uma prestação nossa com o governo federal via sistema. Então, é uma boa prática, sim, que seja repassada e, obviamente, todo e qualquer objeto que venha uma emenda parlamentar deve ser respeitado e deve ser indicado e executado conforme o objeto que o parlamentar indica, né, e venha para o nosso sistema. E isso tem sido cada vez mais rigoroso via sistema para as prestações de conta e execução do plano de trabalho efetivo. Deixo aberto para a inscrição para mais questionamentos. Vamos fazer da forma antiga, então. A palavra está com os senhores vereadores. Peço a palavra. Concedida, vereador. Obrigado. Boa noite, senhor presidente, colegas, toda a comunidade que acompanha, aqui presente, a equipe da Secretaria de Planejamento, a diretora da nossa escola, a Elaine, e o nosso secretário Jorge. Mais no sentido de reforçar o nosso alinhamento, disposição em trabalhar em conjunto. No momento, em 2025, que recebo o convite da presidente da FAMURS, aceito e precisaria de alguém que assumisse a Secretaria do Planejamento. Então, te agradeço por ter feito esta sucessão, Jorge, de uma forma comprometida e desprendida. Todo mundo sabe da tua caminhada no setor privado, o currículo que tem, a formação que tem, as atividades pessoais e privadas que exerce, e mesmo assim opta por dedicar uma boa parte do teu tempo para o setor público, para a sociedade que tu convive há 10 anos. Então, fazer esse reconhecimento e dizer que pode contar sempre comigo nestes projetos que já desenvolvemos, nos próximos que virão, e a equipe também, que tive o prazer de liderar por algum momento, acho que está de grande proveito para a comunidade o que tem passado ali por dentro da Secretaria de Planejamento. Creio que as grandes licitações, porque eu tenho acompanhado, estão passando por ali, convênios e parcerias também passam ali, as emendas parlamentares todas. Então, é uma gestão burocrática para a execução apropriada dos recursos na ordem de milhões que chegam até o município, tem que passar por uma ordem burocrática e isso tem funcionado ali, além, de, claro, dessa articulação com as demais secretarias de planejamento. Então, reconhecer o teu trabalho aí, te parabenizar
E aquilo que a gente precisa achar que tem que melhorar também sempre vai estar colocando, porque temos o interesse das melhorias acontecerem. Muito obrigado. Perfeito, Léo, muito grato. A palavra continua com os senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida, vereadora. Boa noite à comunidade que nos acompanha, os presentes nesta noite, nobres colegas. Jorge, bem-vindo à Casa do Povo. Obrigado. Grata por você me receber tão bem todas as vezes em que lhe procurei, inclusive nas mensagens, né, já que pessoalmente para mim é um tanto quanto difícil estar no teu gabinete em função do meu trabalho. Mas sempre de pronto tu tem me atendido. Jorge, tu nos disse que as peças orçamentárias estão sendo pensadas a partir de agora, né? Uhum. Então, eu te pergunto o seguinte. Existe a possibilidade de, a partir de agora, vocês terem um olhar atento, um olhar focado na questão das escolas predial, na questão, no seguinte foco. Nós temos a Escola Lore, que demandaria uma reforma substancial. Nós temos a Escola Criança Esperança, que precisaria também de uma reforma um tanto quanto grande, né? Vocês estão pensando nesse sentido, Jorge, para essas novas peças orçamentárias, a partir do ano que vem, incluírem essas questões que é uma demanda da nossa comunidade como um todo, né? Tanto do bairro Arroio e as adjacências, né? Quanto da Martini, o que desafoga a Escola Amália, né, Elane? A Escola Lore, onde tu também já trabalhou, né? Ela acaba que ela acolhe totalmente a região ali da Martini e precisaria de um olhar mais atento nesse sentido. E também te questiono nesse sentido, Jorge, porque quando estivemos em Brasília na última vez, no gabinete da Gleice Hoffmann, nós tínhamos lá o projeto de uma nova escola, que na nossa administração seria lá no bairro Arroio ou ali na Martini, né? Lá no bairro Arroio em relação à construção da São Valentim II, enfim. E esse projeto está dormente. Se tem alguma forma, deixo isso em tuas mãos, para reavivar, ver como movimentar, se há possibilidade, se não há, de ir atrás novamente dessa escola que estava ali tão próxima de se conseguir. Se existe essa possibilidade, fica aqui o pedido para que se vá de encontro a isso, né? Obrigada. Perfeito, Daia, grato pela pergunta. Excelente pergunta, na verdade, excelentes colocações. Com certeza, né, quando a gente pensa na questão estrutural, a gente já está fazendo algumas reformas nas escolas e quem lidera isso é a Secretaria da Educação, né, é ela que faz esse planejamento, esse orçamento da questão educação. Eu tenho certeza que a secretária Dânia está verificando já essas questões das necessidades estruturais, porque isso a gente tem conversado internamente várias vezes já, né, que é necessário ter estrutura para que a gente consiga dar o melhor, né? Então tenho certeza que ela está fazendo isso, que ela está trabalhando com isso, mas vou levar essa preocupação a mais para ela também, para que a gente discuta já nesses pontos que a gente vai tá fazendo para o orçamento do próximo ano. Exatamente, né? A gente vai precisar fazer com o ali. O outro ponto que tu traz é da questão desse projeto da nova escola. Também o teu pedido vai ser com certeza bem-vindo e a gente vai verificar essa questão também para que a gente possa entender qual que é a situação atual e o que necessita para que a gente possa executar isso, né? Porque a gente sabe que criar uma nova escola necessita de várias outras questões, orçamentos, para que a gente também mantenha a escola, né? Não é só construir uma nova escola, então a gente precisa também prever orçamento para a manutenção dessa nova escola, né, e tudo mais. Mas a gente vai verificar essa questão e vai te dar um retorno e, novamente, né, sempre bem-vinda lá para a gente até discutir essas questões, quando quiser. A palavra continua com os senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida, vereadora. Então, meu boa noite a todos, ao pessoal da secretaria que nos acompanha, ao pessoal de casa, secretário, bem-vindo. Obrigado. Só para caráter de informação, eu estive falando com a Dânia na última semana, e ela me passou que serão construídas 10 novas salas de aula no município, né? Tanto das escolas infantis como as escolas municipais. E a Lore vai ser contemplada com uma reforma bem substancial, vai ficar muito bonito pelo que ela me mostrou do projeto. Então, está em caráter de finalização dos projetos e, em breve, licitação. Então, as nossas crianças vão receber muitas melhorias na questão educacional e predial, como tu citou. Além de tantas outras melhorias, como mobiliário, material escolar,
As crianças, por exemplo, da escola lá da Malha, ganharam tudo colchão novo, que antes elas praticamente dormiam no chão. Então, eu acho que está tendo muitas melhorias para o nosso município que nunca antes houveram. Mas, voltando para o secretário. Secretário Jorge, sobre a LDO. Ela estabelece muitas diretrizes e prioridades de metas que vão orientar o orçamento do próximo ano. Diante disso, eu queria ver contigo quais que são as entregas da administração para o próximo exercício e quais os recursos já estão sendo organizados para o próximo ano, né? Porque nós, como vereadores, precisamos ter uma estimativa aí para poder dar o andamento até em busca de recursos para poder contribuir com a LDO no próximo ano, né? Que é o orçamento municipal, né? O que tu teria para nós nesse sentido? Perfeito. Quando a gente pensa na LDO e na LOA, né, que são os próximos passos, né, e todos eles ligados ao nosso PPA, a gente está na fase inicial disso, então hoje a gente está em início de discussão com o prefeito para que a gente possa repassar os orçamentos para que os secretários nos retornem e em breve a gente começar a entregar esses orçamentos para vocês e começar a discutir com os vereadores. Então hoje a gente não tem nenhum orçamento para passar ainda de 2027, porque vai ser repassado às secretarias. Mas assim que a gente tiver o retorno deles, até eu convido vocês para que estejam conosco numa discussão interna na própria prefeitura, para que a gente até antecipe um pouco isso. Obviamente vem para a Câmara depois para apreciação de todos os vereadores, mas posteriormente a retornada às secretarias do orçamento, todos podem ter disponibilidade já de discutir isso antes, para ter esse acesso antes. Então não está numa fase inicial ainda. A palavra continua com os senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida, vereador. Quero dar meu boa noite a todos os presentes, quem está nos assistindo, meus colegas vereadores. Secretário, seguinte, eu vou ser mais afinco nisso aí, saber que pé anda a situação do fechamento do pavilhão das Campininhas. O senhor que estava faltando licitação, não sei se foi licitado, como está essa situação? Esse é um ponto que diz respeito a ti também, né, Tomás, porque é da tua região, né? Tu sempre tem cobrado isso de nós e o prefeito também, o Dr. Gerson, sempre falou que precisava fazer isso, é uma ideia dele. E realmente a gente vinha trabalhando em todos os processos e já foi licitado, já teve uma empresa ganhadora, e inclusive essa empresa, acredito que agendou uma reunião com o prefeito, uma audiência com o prefeito para alinhar os pontos, qualquer ponto ali, talvez necessidade, com o time de engenharia também, para que dê início à obra em breve. Acredito que em breve vai estar iniciando a obra nas Campininhas, tá, para fazer esse fechamento ali. Então a comunidade das Campininhas vai ter o pavilhão fechado em breve. A palavra continua com os senhores vereadores. Ninguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Farei eu, então. Jorge, antes de mais nada, como presidente desta Casa Legislativa, gostaria de te agradecer pela tua presença. Como tu bem falou, a construção é a solução. Eu acho que nós, como os vereadores, a gente ouve a comunidade e repassa a vocês as demandas, as necessidades delas. E esse é um trabalho em conjunto, né? Um trabalho que, aos meus olhos, está sendo bem feito, tanto pelo Legislativo quanto pelo Executivo. Então, te agradecer por essa noite aqui, por ter explanado sobre algumas situações, mas gostaria de te perguntar um pouquinho mais sobre essa questão do projeto que você mencionou aqui em primeira mão, da assinatura de um convênio para o bairro Martini. Você lembra os valores desse convênio e também a questão do que nós estamos falando para que a comunidade saiba, porque eu e você a gente sabe do que está falando, mas se tu puder esclarecer um pouquinho melhor para a comunidade que nos prestigia nesta noite. Tá, perfeito. Vamos lá. O projeto da drenagem da Martini, na verdade, ele começou, se eu bem me lembro, em setembro do ano passado. Se eu não estiver errado em datas, né? A gente começou a trabalhar, a gente teve a disponibilidade num convênio do governo do estado, que foi setembro ou outubro, talvez o meu time consiga me lembrar ali, mas eu não recordo a data exata, mas veio um edital muito rápido, né? Com um tempo muito curto de entrega de projeto. E isso é sempre um desafio, principalmente quando exige muitas coisas, muitos documentos, muitos projetos, muitas especificidades.
E quando a gente viu aquele tempo, né, obviamente que a primeira coisa que pensa, putz, é muito pouco tempo para fazer muita coisa, normalmente não dá certo e normalmente a maioria desiste quando vê isso. Né? Pá, não vai dar certo, deixa, né? Tem muita coisa para fazer, só um projeto específico aqui tem que fazer, já demora 20, 30 dias, então não vai dar tempo. E eu acredito que a gente foi disciplinado o suficiente, diligente o suficiente para acreditar nisso, fazer, não, vamos fazer e vamos fazer em tempo recorde, vai dar tempo, né? Vamos se esforçar. Então esse foi o primeiro ponto, só para a gente startar do que é isso, né? Veio desse edital e a gente conseguiu entregar. E o valor dele de repasse do governo do estado é 2,5 milhões, o valor do projeto total é 3.340 e alguma coisa, não vou lembrar as vírgulas ali. 378? 3.378? Obrigado, Eduardo. 3.378. Né? Então, a diferença dos 2,5 milhões para o 3.378 é a contrapartida, obviamente, que o município tem que dar para a execução dessa obra. E a gente fez todo esse esforço, tá, Denner? Porque a gente sabe a situação do bairro. E eu só agradeci o Léo ali, mas exatamente isso. Eu não sou demagogo em falar agora que realmente eu penso na situação da comunidade. E quando a gente estava lá, você ouviu que eu falei, cara, eu sei o que é isso. Eu não acho que é legal quando acontece um problema dessa dimensão para várias famílias. Então, a gente se esforçou muito para que isso saísse. A gente foi trabalhar muito pelaquela comunidade. Não é demagogia, não é sobre isso. É para entregar realmente para o nosso cidadão. Então, igual tu falou, nós dois sabemos o que é isso, mas o cidadão tem que saber que realmente foi feito um esforço, porque nós estávamos pensando em dar o melhor realmente para você que está aí nesse bairro, para a gente conseguir resolver esse problema que há tempo vem se arrastando. E não tem culpado, é assim, a situação é essa, então tem que ser melhorada. É só isso, né? Para que aquelas famílias tenham uma situação melhor, não tenham medo quando chove, né? Porque esse eu acho que é a pior sensação deve ser essa, o medo quando começa a chover, de você não saber se vai entrar água na tua casa ou não, de você não conseguir dormir direito, porque pode entrar água na tua casa. Então é isso que a gente quis resolver trabalhando com isso, né? E a gente se emociona mais quando fala disso, porque realmente veio do coração a gente concluir esse projeto, trabalhar com afinco, se preocupar e refazer, né? Estou olhando para o Vini ali, porque a gente teve que refazer muitas vezes, porque a gente foi na Seduna em Porto Alegre, pô, tem que mudar isso aqui, volta, refaz tudo muito rápido, leva, muda, conclui, fecha, não, está aprovado. Então, acredito que é isso, não tem muito o que falar, é isso aí, é um valor que é grande, mas é um projeto que soluciona. Então, e as pessoas merecem, a comunidade merece, e é para eles, não é uma questão foi nós ou outra pessoa, é um projeto da comunidade. Então, encerro a tua participação da maneira como você começou. Um trabalho invisível que, diante aos olhos das pessoas, não é conhecido. Mas, no resultado final, que é o propósito, a comunidade será contemplada, e é isso que importa. Então, em agradecimento a ti, quero estender um agradecimento também a toda a tua equipe que está aqui presente, acompanhando, nos prestigiando. Tá? Parabéns a todos. Obrigado em nome da comunidade espumosense por vocês, mesmo que dessa maneira invisível, prestarem esse serviço de excelência para todos nós. Obrigado, Jorge. Obrigado, Daniel.